Seja muito bem-vindo a mais um MSK Dúvidas, um espaço onde tiramos dúvidas sobre a ultrassonografia musculoesquelética. Então, se você é novo no perfil, no canal, eu sou Matheus Queiroz, médico radiologista, e ensino médicos a dominar a ultrassonografia musculoesquelética do zero ao avançado praticando do seu próprio serviço. Então vamos lá, pessoal. A primeira pergunta aqui foi: o que avaliar na ultrassonografia da perna? Então quero saber aí quem está assistindo se faz ultrassom da perna ou não faz. Então é muito comum o colega faz ombro, faz cotovelo e muitas vezes não faz outras articulações e outras regiões, né? Então conheço muito colega que faz alguns exames, mas não faz ultrassom da perna, não faz ultrassom da coxa, não faz pé, não faz mão. Então é o que eu sempre digo: se você já faz alguns exames de articulação e não faz os outros, você está deixando dinheiro na mesa, porque você já conhece como é um músculo, como é um tendão e quais são as principais patologias, como elas se apresentam. Então não muda muita coisa. Então vou passar um resuminho aqui para vocês da ultrassonografia da perna. Então uma avaliação que eu até faço também. É a mesma sistematização que eu utilizo na ressonância. E vai funcionar também para braço, antebraço e coxa. Então olha só, 4 em 1. Braço, antebraço, coxa, perna. 4 sistematizações aí em uma para você avaliar. Então o que a gente observa, né? A perna ela fica localizada entre o joelho e o tornozelo. Então é um pouco diferente das articulações. Articulações que a gente tem uma anatomia mais específica, né? Então, na perna, quais são os principais itens que a gente avalia? Separando em camadas, né? Então, colocaria ali, primeira em conjunto já, a pele e o tecido celular subcutâneo. Então, pele e tecido celular subcutâneo, você vai avaliar. Depois, que vamos avaliar músculos. Quando a gente abre a caixinha de músculo, vamos pensar assim, músculo e já tendão também. Então, os planos musculares, tendíneos e aponeuróticos. Aponeuróticos são aqueles tendões mais largos ali, né? Então, planos musculares e tendíneos. Então, esse seria a segunda caixinha. Terceiro, os feixes vasculoneurais, terceiro item. Então, os principais nervos e principais feixes vasculares. E o quarto item, avaliar ali a cortical óssea, a superfície da cortical óssea. Ah, Matheus, ultrassom é bom para ver osso. Bom, a gente observa só a superfície cortical, a gente não consegue enxergar a medular, mas colocaria nesse item, nesses 4 itens. Então, o que observar no ultrassom da perna? Recapitulando: osso, músculo, os feixes neurais e vasculares e tecido celular subcutâneo. Mas aqui uma dica muito importante. A maioria dos exames, eles acabam sendo direcionados. Então, chega um paciente, tô com uma dor na perna, não consegue nem localizar, fala que dói tudo. Você vai fazer as varreduras avaliando essas principais estruturas. Agora, a maioria das vezes, quando o pedido ou o ultrassom ele é bem indicado, ele chega com uma queixa pontual. Aí eu vou até falar um pouquinho das queixas mais frequentes. Então, vamos pensar aqui. Uma delas é a hérnia muscular. A hérnia muscular, o que é a hérnia muscular? Então, a gente tem hérnia é uma passagem de um conteúdo através de um compartimento que ele está localizado. Então, a gente tem um compartimento muscular. Quando você tem um defeito na face, esse defeito ali pode ser congênito, o músculo ele pode passar ali e se insinuar ali para o subcutâneo. Então, isso seria uma hérnia muscular. Então, na perna, isso aí é até frequente. Muita gente tem isso e não tem queixa, ou a queixa acaba sendo mais estética. Que é quando você aumenta a pressão ali no compartimento, está fazendo exercício físico e sente um abaulamento na região anterolateral do terço distal da perna. Então, aquele abaulamento bilateral, se você colocar o seu transdutor ali, presta atenção na fáscia muscular. Uma descontinuidade ali da fáscia e o músculo no local indica ali uma hérnia muscular. Então, ali, as principais indicações da hérnia. Outro item que aparece com muita frequência, lesão muscular, principalmente gastrocnêmio medial. E outra dica é olhar o músculo solear também.
Se olhar é um pouquinho mais profundo, então você reduz sua frequência. Vamos lá, outra questão também, que não aparece muito na ultrassonografia, mas é um pedido frequente nos outros métodos de imagem, é a fratura por estresse. É possível ver no ultrassom? Se tiver edema periosteal, você consegue ver uma linhazinha mais escura em volta do osso. E se já tiver alteração da cortical, você consegue observar uma irregularidade da cortical. Bom, então seria essas aí as principais dicas do que avaliar, e até falei também, já falamos ali das principais indicações, né? Então vamos para a nossa segunda pergunta. A segunda pergunta é possível ver lipoma no ultrassom? Então vamos lá. Sim, é possível. Mas alguns detalhes que a gente tem que tomar cuidado, tem que ficar em alerta. Quando a gente fala de lipoma, a gente está falando de nodulações, de massa, né, de lesões expansivas, né, que ocupam espaço ali. Então, uma queixa muito frequente de nodulações, lipoma ali tá entre os disparados. E o ultrassom ele consegue ver bem, o ultrassom ele é excelente ali para você diferenciar o que é sólido do que é cístico. Então, é um excelente método para você diferenciar. Então, o primeiro item é quando a gente vai avaliar a presença de uma lesão expansiva, uma lesão em partes moles, é definir se existe uma lesão. Então, chega lá o pedido, existe lesão? E aí a gente vai olhar o local, vai comparar para saber se é uma lesão ou uma pseudolesão. Pseudolesão é algum abaulamento que o paciente sente que não é uma lesão propriamente dita. Vamos dar um exemplo, um músculo acessório pode simular uma lesão, mas na verdade não é uma lesão. Então, o lipoma, o que acontece? O lipoma é um tumor benigno, ele é um tumor benigno e ele tem a ecogenicidade semelhante à gordura adjacente. Pode ser um pouquinho mais claro ou um pouquinho mais escuro, que é o que a gente chama de hiperecogênico, isoecogênico ou hipoecogênico. Então, a gente acaba descrevendo dessa forma a ecogenicidade, né? E normalmente ele é encapsulado, margens bem definidas e tem umas estrias ecogênicas de permeio, que essas características são bem sugestivas, e quando localizado no subcutâneo, bem definido ali, você consegue cravar o que eu digo é fechar o diagnóstico de uma lesão lipomatosa, bem provável que seja um lipoma. Aí quando eu falo assim, o diagnóstico, a linhagem, é quando você pega a classificação de lesões de partes moles, né? Você tem lá as lesões. E quando a gente fala uma lesão de linhagem lipomatosa, você abre um guarda-chuva para todas as lesões lipomatosas, sejam benignas ou malignas. Então, sempre tomar cuidado para não tentar definir o histopatológico pelo ultrassom. O papel do ultrassom é mais a gente tentar caracterizar ao máximo a lesão e estreitando o diagnóstico. Então, a gente consegue estreitar ao máximo falando que é uma lesão de linhagem lipomatosa, mas nem sempre a gente consegue dar o diagnóstico de lipoma. Então, quando a gente tem lá, abrir o guarda-chuva de linhagem lipomatosa, tem várias outras lesões. Quando é uma lesão bem circunscrita no subcutâneo, a grande maioria das vezes ali é lipoma. Se for uma lesão profunda face muscular, toma muito cuidado em querer sugerir o diagnóstico. Então você pode até sugerir a linhagem do tumor, mas bem provável que esse exame ele vai ser solicitado uma ressonância para caracterizar melhor toda a lesão e passar mais detalhes. Uma outra pergunta aqui foi em relação ao nervo tibial posterior. Na verdade, eu já confundi isso também, só um pequeno detalhe assim, é nervo tibial, né? Porque ele passa perto do tendão tibial posterior, mas o nome dele é nervo tibial, não tem o nervo tibial posterior. Então vamos lá, falar um pouquinho sobre como localizar ele, né? É um nervo fácil de localizar, então para quem ainda não tem a habilidade no ultrassom e está começando agora, o ultrassom é uma ferramenta fantástica para caracterização de nervos, então a gente consegue ver com muito detalhe. É uma ferramenta que é superior à ressonância magnética. A ultrassonografia é realmente fantástica. Dá para ver o nervo tibial? Sim. É fácil de caracterizar? Tem algumas técnicas que acabam sendo fáceis, sim. Então,
pouquinho da anatomia dele, a gente tem o isquiático, né, com trajeto na coxa. Aí no ápice da fossa poplite ele já divide, ó, tibial e fibular comum. E o tibial, a grande dica é você localizar a artéria tibial posterior. Então o principal ponto de referência é a artéria, e começaria localizando ele na face medial do tornozelo. Então tá lá no tornozelo, colocou face medial, colocou ali o seu transdutor, posteriormente ao maléolo medial, ligou o Doppler, você vai observar lá que tem uma artéria. Aquela é a artéria tibial posterior. E do lado vão passar duas veias, e daí você pode só comprimir, deixar seu transdutor mais leve, que você consegue observar ali a veia. Se tiver com uma pressão muito grande, elas não vão aparecer. Então, se tirou um pouquinho a mão, as veias vão aparecer. E do lado você vai ver uma estrutura que parece um tendão, com os pontinhos mais escuros, que na verdade já são os fascículos neurais. Então, ali já são os fascículos neurais. Então, ali você já está no nervo tibial. E a partir do momento, o nervo é o seguinte, pessoal. Quando você aprende a localizar ele em um ponto, é só você acompanhar. E aí a técnica é você pegar o nervo no transversal e ir fazendo varreduras para cima e para baixo. Então aí você começa a acompanhar o nervo em todo o trajeto. Com isso você pode ir acompanhando ele proximal. Proximal ele vai estar ali, passando adjacente à artéria tibial posterior. E ele acaba sendo um marcador ali que divide os músculos mais profundos de superficiais na perna. Então a localização dele não é tão difícil. E quem faz tornozelo acaba passando várias vezes ali por ele sem mesmo prestar atenção. Então ele está localizado bem naquela região. Aqui mais uma pergunta. Eu preciso ter Doppler positivo para caracterizar uma sinovite? Então a resposta é não. Então vamos lá. A Umeract ela já trabalhou com diversos critérios e definições. Então qual que é a definição de sinovite? Então, lembrando, sinovite é a inflamação da sinove. Então, a gente tem uma articulação, a articulação sinovial ela tem uma cápsula e internamente essa cápsula tem uma membrana sinovial. Então, essa membrana sinovial ela pode inflamar, determinando uma sinovite. E qual que é a definição de sinovite na ultrassonografia? Sinovite na ultrassonografia é igual hipertrofia sinovial. E como eu vejo hipertrofia sinovial na ultrassonografia? Então você vai lá observar uma articulação. É um tecido mais hipoecóico, ele é pouco compressível, então ele é um tecido ali. E isso já indica ali uma sinovite, diferente de um derrame articular. Derrame articular, ele é anecoico, hipoecóico, mas ele é livre, ele é compressível. Então ele, conforme se movimenta a articulação, você vê ele movimentar. Então, observou ali dentro da articulação um tecido hipoecóico pouco compressível, intraarticular. Então, isso aí é sinovite. E precisa ter Doppler para você falar que é uma sinovite? Não. O Doppler ele é importante, ele é fundamental na avaliação das artrites, justamente porque se você tem uma sinovite, você precisa saber se aquela sinovite, se a patologia que o paciente tem, dependendo se está em atividade inflamatória. Então, é completamente diferente. Você vai avaliar lá um paciente com artrite reumatoide. Aí você está avaliando, viu lá uma sinovite com Doppler positivo, então isso indica que o paciente tem sinovite e tem atividade inflamatória da doença. Então, só contextualizando aqui, já que a gente falou um pouquinho de artrite reumatoide, o que vocês precisam entender? Algumas coisas sobre sinovite. Então, sinovite é a inflamação da sinove. E ela pode acontecer em várias patologias. Uma delas é a artrite reumatoide. Ela é exclusiva da artrite reumatoide? Não. Então, você pode ter sinovite numa osteoartrite degenerativa? Pode ter. Então, a sinovite ela não é exclusiva da artrite reumatoide, ela pode dar em várias patologias articulares. Não precisa ter Doppler, e o Doppler indica a atividade inflamatória da doença. E aí você precisa entender essas ferramentas que são muito poderosas. Se a gente for falar de artrite reumatoide, ela vai te ajudar para realizar o diagnóstico, vai te ajudar para acompanhamento da doença. Então essa atividade inflamatória, esse Doppler, é fundamental.
Porque vamos supor, chegou o paciente, tem uma sinovite com Doppler, atividade inflamatória, você fez, ou já tinha um diagnóstico, você fez um mapeamento do exame, foi lá o reumato, tratou. Voltou para você, você fez o exame, aí fez o Doppler, não tem Doppler, tem uma hipertrofia sinovial mais discreta, ou seja, um bom resultado, um resultado satisfatório ao tratamento. Mas se ele volta, mesmo com tratamento, e ali está com atividade inflamatória ainda, com muito Doppler na sinovite, isso indica talvez que o paciente esteja ali com um tratamento que não esteja sendo muito eficaz. Então talvez tenha que mudar o medicamento, aumentar a dosagem, enfim. Mas aí é uma conversa com um feedback ali com o reumato e esse laudo indicando que ainda tem atividade, com certeza vai alertar em relação ao tratamento. Então seria isso. Então, em resumo, sinovite precisa ter Doppler positivo? Não precisa. O Doppler indica atividade inflamatória. Continue mandando aí suas dúvidas que você tem, que aí a gente vai discutindo sempre nesse espaço aqui, no MSKD Dúvidas, o nosso encontro aí de segunda-feira, à 13h. Certo, pessoal? Então, obrigado pela presença, um grande abraço e até a próxima.